mas assim, naquele momento que você vê, né, na investigação das joias, ele tirando foto numa dos armarinhos lá, das peças, que tinha uma peça ali que eles tinham recebido, que era uma desses presentes que iam ser revendidos ou foram revendidos, ele aparece, e ele foi nessa tentativa também de tentar vender as joias, tal. Algumas pessoas estavam envolvidas nisso, o próprio advogado, né, o Frederic Wassef. Então, assim, eles estavam nesse movimento de tentar vender as joias. E numa dessas, ele tirou uma selfie dele mesmo, sem perceber, e que mostra a cara dele. É claro que tudo tem que ser... andar conforme a justiça achar ali o rumo e condenar ou não, né? Se for a culpa dele nessa história. Mas é que manchou demais, né? E não só isso, enfim, várias outras questões, até o próprio 7 de setembro, que a gente estava falando aqui ontem do 7 de setembro, que já está nessa expectativa de como vai ser, se vai ter bolsonarista atacando, se não vai atacar, como é que vai ser a questão da segurança. Então, assim, é uma série de fatores que influenciou e que manchou demais a imagem do Exército, não, das Forças Armadas como um todo, né, nesse último governo, infelizmente, né? O que vocês acham disso? Olha, logo que rolou a eleição de 2018, que o Bolsonaro foi eleito, muitos analistas falavam que um risco que as Forças Armadas corriam com essa proximidade que elas tinham com esse candidato num governo que foi tão conturbado como de fato foi, que as próprias Forças Armadas acabassem manchadas. É claro que esses escândalos, especialmente esses recentes que envolvem essa tentativa de vender relógios e joias, envolvem figuras das Forças Armadas. Mas é que casos como esse, pequenos e maiores, são tão recorrentes que não tem como a imagem das Forças Armadas em si não sair chamuscada. Sim. E a gente vê um movimento que eu acho que é como essa declaração do Tomás Ribeiro Paiva, que vale lembrar, ele assumiu o comando do Exército porque logo depois de fazer um discurso pró-democracia muito forte lá no início do ano, servem para tentar amainar, acertar as coisas com o governo e com as imagens das Forças Armadas que estão comprometidas, né? A Quest fez uma pesquisa que mostra que as Forças Armadas estão desmoralizadas perante a população. Não me lembro exatamente os números corretos. O próprio Exército quer contratar uma pesquisa para saber como que a sociedade brasileira tem visto algumas atribuições das Forças Armadas. Então, essa profecia, eu acho, acabou se cumprindo ali. As Forças Armadas, elas saem prejudicadas por uma relação tão próxima com o governo, né? Um órgão de Estado tomando uma relação tão próxima ali com o governo. É complicado, de fato. Você falou dessa pesquisa da Quest e o Felipe Nunes, que sempre manda aqui para a gente as pesquisas deles, mandou aqui, eu recuperei. Olha, então a gente tem, em julho, as pessoas que confiavam muito, 40% em julho, certo? Esse número subiu em dezembro de 2022 para 43% e agora, em agosto de 2023, caiu de 43% das pessoas que confiavam muito nos militares, caiu de 43% para 33%. E quem não confia passou de 18% para 23%. Então, também aumentou, ou seja, reduziu dos dois lados, né? Tanto quem não confia muito que caiu, que confia muito que caiu, e de quem não confia que aumentou. Realmente impressionante, né? Como afetou. Não tem como não afetar, né? Foi um governo que teve muita ocupação dos militares no governo, né? Do ex-presidente Bolsonaro. E a ocupação em si, ela não é um problema, Sim. né? Desde que ela tenha sido eficiente, correta, né? Não tem problema nenhum. O problema é que surgiram, né? E a gente está vendo aí uma série de escândalos envolvendo militares da cúpula militar, né? O que é mais chocante, assim. Diante do fato de que eles não param de aparecer, né, os militares, nesses dois principais escândalos que a gente está acompanhando, que são as investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro e esses desvios de presentes de Estado, parece que o general Tomás Paiva e também o ministro da Defesa, José Múcio, estão fazendo o que lhes cabe, que é tentar, na medida do possível, tomar uma posição dura, né, de repreensão, mas afastando a imagem das Forças Armadas, da defesa como um todo, para tratar esses casos como individuais, né? Para tentar que isso não manche tanto a imagem da instituição, o que é muito difícil justamente porque os casos se repetem. E aí você tem, enfim, correntes políticas, normalmente mais à esquerda, mas nem precisariam ser,
que acham que esse seria um momento, uma oportunidade para tratar com um pouco mais de dureza enquanto instituição, para tentar evitar que no futuro essas coisas se repitam, para tentar evitar que no futuro militares se envolvam nesse tipo de atividade, principalmente em ideias antidemocráticas, ideias golpistas. Então, são essas duas narrativas, né? Tentar tratar como casos individuais, mas limpando a imagem das Forças Armadas, do Exército, ou tentar tratar como dureza enquanto instituição, porque se embrenham muito na política, principalmente depois desse último governo. Mas no Brasil, já que a gente está aqui para palpitar, né? Acho que a narrativa do deixa disso tende a ir melhor. Acho que tem uma questão em relação a esses casos especificamente, que não é só o fato de militares estarem envolvidos em questões que são questionáveis do ponto de vista da probidade administrativa, que resvalam em crimes, que é o ridículo de algumas dessas situações. Como um militar de 4 estrelas ser flagrado fotografando uma caixa para uma venda subterrânea, parecendo o cara que vende espelho na OLX. Sim. É isso. É uma coisa de nível comando maluco. E que não desmoraliza as Forças Armadas nesse sentido também, né? Que é o braço forte. E é um crime vexatório, porque se for imaginar, olha, a gente vai pegar os presentes que o chefe de Estado ganha para o Estado, né? Não para ele, para ir lá e mandar pelo avião oficial para tentar vender em leilão nos Estados Unidos. Gente, é uma depressão, exato, é uma assim. mesquinhez, é o varejinho. Crime comum, né? É o varejinho, exatamente. É crime comum, né? É um furto ali, é passar a mão mesmo no que está sendo passar levado. a mão. E até do ponto de vista diplomático, é claro, foi a Arábia Saudita, e não que não tenha problema por ser a Arábia Saudita, mas o que também a gente precisa saber é por que a Arábia Saudita mandou esses presentes tão caros, né? Para um presidente brasileiro. Sim. Acho que é uma questão importante aí que até agora não foi respondida, né? E não sei se um dia será, né? Não é. Acho que o bolsonarismo tenta sair com essa tese de que tem um fundo de verdade, que os árabes gostam de presentear, eles têm um fundo poderosíssimo, muito dinheiro. É um presente com cara de individual, né? Joia, relógio. Produto individual, ele é caro porque eles gostam de demonstrar riqueza, mas, por exemplo, teve uma refinaria da Petrobras, foi vendida para um fundo árabe e levantou-se a hipótese de que esses presentes tivessem, por exemplo, a ver com essa venda. Não é impossível, eu acho que esse caso tem que ser investigado mesmo, porque são presentes muito caros, que foram dados com recorrência. Tem uma tentativa ali por parte do bolsonarismo de minimizar essas histórias.